Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho da história da cidade de Congonhas, Minas Gerais. Estou aqui com o professor que tem doutorado, também é historiador da cidade de Congonhas, o querido professor Vieira. Professor, vamos começar falando para o pessoal aí quais foram os primeiros moradores da cidade de Congonhas. No início, habitavam aqui os índios carijós, que também habitavam a região de Conselheiro Lafayette. Posterior a isso, nós começamos a receber as bandeiras, os bandeirantes paulistas, na sua grande maioria, que exploravam os sertões das Minas Gerais. Um desses bandeirantes, procurando ouro na região de Congonhas, chamado Feliciano Mendes, ficou doente e fez uma promessa ao senhor Bom Jesus de Matosinhos de Portugal, que, se alcançasse a graça da cura, construiria aqui uma igreja dedicada ao Senhor Bom Jesus. Isso aconteceu, ele se sentiu curado e passou a fazer um pedido de ajuda em toda a região de Minas Gerais para a construção da Igreja do Senhor Bom Jesus, que hoje é a nossa Basílica do Bom Jesus, colocando então o Senhor Bom Jesus com os seus milagres e que gerou, em função disso, um grande afluxo de pessoas que nós chamamos de romeiros, que vinham a Congonhas para agradecer todos os milagres recebidos. Pessoal, no ano de 1977 até o ano de 1983, o professor Vieira foi vereador aqui na nossa cidade de Congonhas. E a pergunta que eu tenho a fazer para ele é se naquela época existia algum projeto, alguma coisa assim em relação ao turismo da cidade. Ainda não se importou ou ainda não criou uma consciência necessária para verificar que o turismo é uma grande fonte de renda no mundo inteiro, menos em nossa comunidade. O nosso turismo aqui é muito rápido, as pessoas apreciam os passos, a igreja, os profetas e vão embora da cidade 2, 3 horas depois que chegam. Devemos criar uma consciência de que turismo é fonte de renda. Congonhas hoje é uma cidade rica em função do minério. Mas quando acabar o minério, nós temos que criar outra fonte de sobrevivência da cidade. E o turismo seria a grande opção nossa. Agora, pessoal, o professor Vieira vai estar explicando mais para a gente sobre o Jubileu de Congonhas, uma festa tão tradicional. Teve a sua origem na devoção ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos, com a capela inicial construída pelo minerador e bandeirante Feliciano Mendes. E essa capela é hoje a nossa Basílica do Senhor Bom Jesus. Milhares e milhares de romeiros comparecem a Congonhas para pagar as suas promessas feitas ao Senhor Bom Jesus ou fazer novas promessas. É importante saber que inicialmente Congonhas tinha 2 jubileus.
maio e setembro. Como na época de maio era época de chuva, o deslocar dos romeiros para Congonhas ficou muito difícil. Encerrou-se o jubileu de maio e permanece hoje apenas o jubileu de 7 a 14 de setembro, em que Congonhas se vê invadida por cerca de 500 a 600 mil pessoas durante todo esse Agora, período. pessoal, eu vou estar falando para ele alguns nomes de personalidades, figuras importantes aqui em nossa cidade. E ele vai estar falando, né, a opinião ou algo sobre a pessoa. Quem foi José Pedro de Freitas? O nosso famoso, conhecido como Zé Arigó, considerado o maior médium do mundo. O mundo inteiro frequentava Congonhas para ser atendido pelo Zé Arigó. Uma pequena curiosidade é que existia uma linha de ônibus de Buenos Aires, na Argentina, a Congonhas, para trazer as pessoas que iriam se consultar com o nosso Zé Arigó, o nosso saudoso José Pedro de Freitas. Foi Dom Silvério Gomes Pimenta. Filho de Congonhas, o primeiro bispo negro do Brasil. Segundo a sua história, e escrito isso em alguns livros, ele foi a Roma e lá, rodeado de cardeais, como ele era negro, não tinha o valor necessário que deveria ter. Mas era um homem culto que se registra a história que quando foram conversar com eles, cardeais de vários países, ele teria perguntado aos cardeais: o senhor quer que responda em qual língua? Porque ele era poliglota, ele falava diversas línguas. Um exemplo de perseverança, de família pobre aqui na cidade e que chegou a ser o primeiro bispo negro. Juvenal de Freitas Ribeiro. Um dos maiores educadores que Congonhas já teve. Professor Juvenal, como era carinhosamente chamado, foi diretor da Escola Técnica Industrial General Edmundo Macedo Soares e Silva. Na sua época de diretor, essa escola tinha convênio com Senai e Sesc e foi considerada, na época, a melhor escola técnica industrial do Brasil inteiro. Os jovens aqui formados na escola iam para Volta Redonda já com emprego assegurado na Companhia Siderúrgica Nacional. Hoje eu vejo com muito bons olhos a iniciativa de ex-alunos dessa escola sugerindo a criação da Escola Industrial Professor Juvenal de Freitas Ribeiro. Espero que essa ideia fecunde e que nós tenhamos em breve a Escola Técnica Industrial Professor Juvenal de Freitas Ribeiro, que foi exemplo para todos nós educadores. Mauro Ebert Godoy. Foi médico em nossa comunidade, prefeito eleito, grande administrador, figura humana sensacional, grande cantor
porque ele era irmão da Maria Lúcia Godoy, uma das maiores cantoras que esse país conheceu, admirada profundamente pelo nosso presidente Juscelino Kubitschek. Mauro é considerado, na nossa comunidade, um ser humano fantástico, amigo, carinhoso e atencioso para com toda a nossa comunidade. Em Brasília, com o prefeito, o território de Congonhas. Quer ouvir esse pedacinho? Claro, com certeza. Foi apresentado em Brasília uma emenda constitucional que retiraria territórios de Congonhas para ser anexada a Ouro Branco por causa da Açominas. A Açominas foi construída mais de 83% no território de Congonhas. Então foi proposta uma emenda constitucional para permitir a retirada de terrenos de Congonhas para serem anexadas a Ouro Branco. A Prefeitura e a Câmara foram para Brasília mostrar a deputados e senadores a incoerência e a injustiça disso. E, felizmente, o trabalho foi tão efetivo que no dia da votação dessa emenda constitucional, a grande maioria de deputados e senadores se retiraram do projeto para não dar número suficiente para aprovação dessa emenda. Confesso a vocês que a maioria dos vereadores choraram bastante com a saída de deputados e senadores que tanto o prefeito como os vereadores visitaram um por um para pedir o apoio a favor de Congonhas. Foi uma grande vitória de Congonhas. Centro de Recuperação do Dependente. Em 77, Congonhas já enfrentava esse problema de dependentes de drogas. E eu apresentei um projeto criando isso. Olha que bacana. Ver que esse é um problema bem atual, né? Nos dias de hoje e naquela época muito. Também já outra indicação aqui importante aqui. Eu estou falando, essa foi em 1980. Necessidade de criar a Fundação Municipal de Saúde. Hoje é uma realidade, hoje existe. Então, no passado, eu acredito que os vereadores, apresentando pela rua de Congonhas aqui. Olha aqui que bacana. Aqui é o professor Vieira com Tancredo Neves. Aqui, com Tancredo Neves, o deputado Jorge Ferraz, andando pelas ruas de Congonhas. Agora, a foto que eu acho mais importante, viu? Se você me permite falar. Com certeza. É essa aqui. Eu e o Zelinho, que era vereador na época, nós fomos escolhidos pela Câmara como delegados eleitoral. Ir a Belo Horizonte para votar no Francilino Pereira para governador e o Murilo Badaró como senador. Só que o Murilo era o autor da emenda constitucional contra Congonhas. E aqui nós fomos, eu e Zelinho, e votamos contra Murilo Badaró. Na hora que eu estava começando a falar e dizer por que cortaram o meu microfone, não deixaram eu falar. Está aqui, ó. Pessoal, o professor Vieira vai estar fazendo suas considerações finais aqui a respeito da nossa entrevista. Eu agradeço a presença da professora Cláudia
e do seu esposo na minha casa, onde passamos um bom tempo falando sobre cultura, sobre a história de Congonhas e sobre o que eu acho brilhante esse trabalho que ela tem desenvolvido com as nossas crianças. Não só na parte do desenho artístico, mas na parte de levar a cultura, fazendo com que essas crianças conheçam um pouco da história da nossa querida Cidade dos Profetas. Obrigado, professora Cláudia, obrigado. Estou sempre às ordens quando for preciso. Eu que agradeço, senhor. Vou estar levando aqui um livro para eu também poder me informar mais e conhecer um pouco mais aqui da história da nossa querida cidade. Eu quero mandar um abraço para todos e você aí de casa continue acompanhando o canal Cláudia Desenhos e Diversão e venha se divertir muito com a gente. Um beijão e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.